Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre a série O Verão que Mudou a Minha Vida e compará-la com a trilogia Verão, que é a inspiração para a série. Waited all year for this. Então, galera, para começar, eu não tô com os livros aqui, porque eu li eles de forma em PDF online, né? E-book. E são 3 livros, né, da Jenny Han. Eu li 2 dos 3 livros, eu ainda não terminei o terceiro e eu vou falar pra vocês por que ao longo do vídeo. Mas é o seguinte, eu conheci a Jenny Han através da série Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, que virou uma adaptação da Netflix, né? São 3 filmes. Eu não li os livros de Para Todos os Garotos que Eu Já Amei. Pretendo ler, mas assim, eu fiquei satisfeita só com os filmes, né? Mas sobre a série O Verão que Mudou a Minha Vida, do Prime Video, que tá em andamento, lançou a segunda temporada agora, em agosto, mais ou menos. Gente, eu já tinha visto os livros em livrarias e por aí, né? Porém, desculpem o reflexo, gente, da ring light. Mas assim, voltando à questão dos livros, eu já tinha visto por aí, né? Porque a Jenny Han ficou muito estourada depois que teve a adaptação dos filmes de Para Todos os Garotos que Eu Já Amei. E aí eu vi por cima a trilogia Verão, mas não me chamou muita atenção e eu não fui atrás. E pra ser muito sincera, galera, quando saiu a primeira temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida, eu não tive conhecimento. Eu fui conhecer a série agora, quando tava rolando a segunda temporada. E eu tomei conhecimento que já tava na segunda temporada e dessa série, porque muita gente tava fazendo comparações na internet dos acontecimentos do livro com a adaptação da série. Então, já tinha muita comparação rolando na internet. E aí eu fiquei curiosa pra assistir a série. E aí eu fui assistir, eu maratonei a série, eu amei a série, assim. Então, quando eu fui atrás da série pra assistir, ela já tinha encerrado a segunda temporada. Então, eu tinha 2 temporadas completas pra poder maratonar e foi o que eu fiz. Inclusive, eu comecei a assistir e aí meu marido viu, se interessou e assistiu junto comigo. E aí eu tenho a minha opinião, ele tem a opinião dele, ele não não leu livros e ele não viu nada de debate na internet, ele só assistiu porque eu tava vendo mesmo, e aí ele debateu comigo sobre os acontecimentos da série. Gente, eu não tinha, pra ser muito sincera, eu amo livros, né? Mas eu não tinha pretensão, a princípio, de ler a trilogia Verão. Eu fui atrás porque, gente, a próxima temporada. Acabou de sair a segunda temporada. A próxima temporada só ano que vem. Então, eu queria saber o que iria acontecer na próxima temporada. E além do mais, eu também queria tirar minhas próprias conclusões. Porque eu fui debater com a minha prima, a gente sempre gosta de trocar nossas resenhas, nossas opiniões sobre algumas séries. E aí ela me falou que ela estava lendo o livro. E ela disse que também estava achando bem diferente a primeira temporada do primeiro livro. E aí eu decidi também ler. Gente, pra ser muito sincera, os 2 primeiros livros eu li cada um em um dia. Então, em 2 dias eu já tinha terminado os 2 primeiros livros. E a diferença é grande. Aí eu estava lendo, eu comecei a ler o terceiro livro, porém, eu travei no terceiro livro, porque eu não gostei já da trama inicial dele. Gente, eu vou dar spoilers aqui, porque, assim, eu não terminei de ler o terceiro livro, mas eu fui atrás de spoilers pra saber o que acontecia. Porque eu sou uma pessoa que, às vezes, spoilers me motivam a continuar.
quando eu não tô gostando de alguma coisa. Então eu já terminei tanto livro e tanto série, porque que eu não tava mais gostando, que eu tinha travado em algum momento ali, por causa de um spoiler, e eu queria ver como aquilo acontecia e como aquilo se desenrolava. Então eu continuei pra chegar naquele ponto e terminei. Enfim, eu também vi, nessas pesquisas que eu fiz, eu também vi que a própria Intrínseca, que é a editora, o selo responsável pelos livros da Jenny Han aqui no Brasil, eles saiu no blog deles uma comparação entre a série e os livros, mas uma comparação assim bem resumida. Então, eu quis trazer esse vídeo. Eu não assisti vídeo de outras pessoas comentando sobre. Eu quis trazer o meu sem pegar opiniões dessas outras pessoas. Eu tô vindo com a minha opinião, com base em algumas pesquisas na internet de sites, não vi vídeos, comparando a minha opinião com a do meu marido e com essa minha prima. Inclusive sobre os spoilers que eu já tinha visto, eu contei pra ela e a gente debateu sobre. Então vamos lá. Sobre a primeira temporada e o primeiro livro. Já começa com a Belle ali, super empolgada pelo verão e falando sobre como a vida dela girava em torno dos verões e essas férias de verão na casa de praia com os meninos. My family spends every summer in Cousins Beach with my mom's best friend and her 2 sons, Conrad and Jeremiah. Gente, eu sou aquela criança que férias de verão, que no caso pra nós é no fim do ano, família reunida, todo mundo, primos de fora vindo. Então eu tenho também esse negócio do verão. Não tão forte, né? Mas assim, por exemplo, eu tenho um tio no interior que ele tem uma casa com piscina. E muitas vezes a família se reunia no verão para ir para lá, passar Natal, Ano Novo, umas 2 semanas. Então, eu tenho meio que essa ideia também. Só que assim, a minha ideia era todo mundo junto. Por mais que os primos tivessem idades diferentes, pelo menos as crianças, né? E eu me incluo nessa parte das crianças, porque a gente tinha 2 primas e uma tia que elas têm idades próximas, que eram bem mais velhas que nós. Assim, coisa de 10 anos mais velha, né? Então, assim, tinha o grupinho delas, que era separado, e tinha o grupo das crianças, que aí a idade variava bastante. Só que, assim, a gente sempre brincava um com o outro. Mesmo quando tinha gente já mais perto dos 10 anos e primos ali na fase de bebê, a gente brincava com eles. Cuidar deles era uma forma de brincadeira nossa, de diversão. E eu tô falando tudo isso porque essa era a minha... Quando a Belle fala dessa forma do verão dela, de como a vida dela gira em torno dessas férias, de estar naquela casa com aquelas pessoas, eu imediatamente me remetia ao meu verão em família. Só que, vamos lá, um pouco do filme e um pouco do livro. Ela fala em vários momentos que os meninos sempre excluíam ela. Gente, posso estar muito errada, mas a melhor parte do seu ano estar num lugar que você é excluída, que você tem que ficar correndo atrás dos meninos, implorando pra eles deixarem você participar das coisas, brincarem com você também. Não faz muito sentido. E aí, uma coisa do livro que eu gostei que mudou na série. A escritora do livro, da série Verão, a Jenny Han, ela também é criadora e roteirista da série O Verão que Mudou a Minha Vida no Prime Video. Então, ela tem a opção de alterar o roteiro, ela tem a decisão ali. E eu vejo que ela, me parece, posso estar errada, porque eu não pesquisei muito a fundo, mas assim, parece que ela na série tá tentando consertar algumas coisas do livro. Porque, por exemplo,
pra mim foi muito frustrante no livro que no último verão, que é o mais importante de todos, gente, o Steven praticamente não tá lá. É um verão sem o Steven. O Steven fica, tipo, 2 segundos lá do verão. Sim, exagerei um pouco, mas assim, gente, ele praticamente não tá lá, porque ele vai pra uma viagem com o pai dele pra ver universidades. Gente, eu gostei muito que teve essa mudança na série, porque assim, a Belly fala do verão dos 4 e no livro o Steven foi jogado para escanteio. Aliás, nos dois livros o Steven é sempre jogado para escanteio. Ele não aparece muito. Eu gostei que mudaram isso na série. Outro ponto que foi mudado, que tem na série e não tem no livro. O baile nunca aconteceu no livro. Aquele baile de debutante, que tudo gira em torno do baile, né? Tipo, quem vai levar a Belle, quem não vai, e o vestido e tudo mais. Isso não acontece no livro. Tipo, na série, o propósito, o desfecho da primeira temporada é o baile de debutante, né? E no livro não tem. Esse baile, ele nunca existiu. Belly an invitation to be a debutante. Now, which one of you is going to be Belly's escort to the ball? Não tem essa. E aí, consequentemente, não tem a Belly criando aquelas amizades que ela criou que a gente vê com as meninas do clube que vão participar do desfile de debutantes. Não tem. Eu senti falta disso no livro. Assim, essa parte eu gostei muito da série, de ter colocado amigas pra Belly. Outra coisa é que, assim, né, eu acho um ponto negativo pra série o Ken Cameron. Gente, o Ken Cameron na série, ele aparece ali uns 3 episódios, enquanto ele tá com a Belly e tem esse arco deles. E aí, assim, a Belly decide que não quer mais e ele simplesmente some. Nunca mais ele aparece na série. Pode ter aparecido, mas assim, coisa mínima. Gente, ele praticamente desaparece. E no livro, gente, ele é muito presente. No livro, ele vai na praia com a Belly, ele fica na casa com a Belly. Assim, eles fazem tanta coisa. Enquanto o Steven praticamente não tá lá no verão do livro, o Cameron tá. E na série foi ao contrário. Sumiram com o Cameron e botaram o Steven. Assim, prós e contras. Eu gosto de ter mais do Steven, mas senti falta do Cameron. Que assim, no livro foi muito legal ver essa parte, sabe? Enfim. Outro ponto que eu tento levar pela perspectiva da idade deles, né? Mais ou menos. Mas que me deixou assim um pouco incomodada. Tanto no livro quanto na série. No livro, a história é repartida em capítulos que alguns são no momento atual e alguns são memórias da Belly. São verões passados, às vezes não só verões, mas, principalmente verões, mas enfim. Do livro, no verão atual, que é o verão, que é o último verão deles, a Taylor ela não vai lá. Isso não acontece no último verão. O verão que a Taylor vai é 2 anos antes, mais ou menos, se eu não estiver enganada. No verão atual, a Belly está fazendo 16 anos. No verão que a Taylor vai, elas têm uns 14. Se eu não estiver errada, gente, me desculpa. Não tô lembrando direito. Mas, assim, quando a Taylor vai... Gente, eu sei que com 14 anos ninguém é maduro o suficiente. Por mais que a gente tente ser politicamente correto, a gente não é muito. E eu sei que com 14 anos é difícil ter uma sororidade feminina. Se atualmente, com 24 anos, já é difícil pra mim, por exemplo, por mais que eu tente muito, assim, eu entendo que é complicado. Mas aí é o seguinte, quando no livro a Taylor vai passar o verão, uma pequena estadia lá com eles no verão, ela
vai pra lá e a Belly fala que a Taylor vai escolher um dos meninos pelo qual a Taylor vai tentar conquistar. Ficar com um deles, né? No caso do Jeremiah ou Conrad. Gente, a Taylor vai pra lá sabendo que a Belly é apaixonada no Conrad. Elas são melhores amigas. Repito, melhores amigas. Pois bem, a Taylor acha o Conrad bonito. E a Belly sabe que ela vai investir e tentar ficar com o Conrad. Gente, isso é super problemático. Elas são melhores amigas ou elas estão numa competição? Porque é o que parece, é o que dá a entender no livro. Isso também tem um pouco na série, mas eu já chego lá. Aí a Taylor tenta com o Conrad, vê que não vai dar certo e aí ela mira no Jeremiah. Com o Jeremiah dá um pouco certo, eles têm alguma coisa. Aí a Belly fica com ciúmes, né? Porque ela se sente estar sendo deixada de lado e tudo mais. Também tem o problema de que a Taylor, ela nunca aceita o estilo da Belly. Ela tá sempre tentando fazer a Belly usar uma coisa que ela usaria, sabe? Tudo bem você querer ajudar a promover uma autoestima na sua amiga, torná-la mais confiante, mas assim, tem um certo limite, né? Temos que respeitar o estilo da outra pessoa, ver no que ela se sente confortável e no que não. O que serve nela talvez não sirva pra mim e vice-versa, e tá tudo bem. Enfim. E aí, no final do livro, do arco da Taylor, no verão, ela fica com... A Belly pega ela com o Steven, né? E aí, elas brigam e a Taylor vai embora. E aí, pra finalizar essa parte, o Jeremiah e a Belly estão sentados numa mesa. E o Jeremiah fala assim: eu gostaria que você nunca tivesse trazido essa menina pra cá. E a Belly fala: eu também não. Então, assim, é muito problemático. Porque, assim, elas são melhores amigas. E, gente, eu nunca competi com uma amiga minha. Eu acho isso bizarro, sabe? Tudo bem que a gente não tem exatamente que competir com ninguém. Mas, principalmente, a sua melhor amiga. E, assim, se ela não soubesse que a Belly era apaixonada no Conrad, é outros 500. Porque a gente não tem como adivinhar nada. Mas ela sabia e mesmo assim ela tentou. E a Belly pegou e falou assim: ah, tá, beleza. É o jeito da Taylor e é isso. Assim, também diálogo ali não teve, né? Agora vamos falar sobre a participação da Taylor na série. Eu não sei se é pior porque no livro elas têm 14 anos e na série a Taylor vai pra lá com elas tendo 16. E também tem essa pequena competição, sabe? Não pelo Conrad, mas assim, parece que elas estão competindo, sabe? Pra ver quem vai ter mais atenção, quem vai se sair melhor nas coisas. É meio bizarro, assim, eu não gostei, gente. Assim, pra mim, isso foi difícil de engolir. E graças a Deus, assim, isso mudou na segunda temporada. Together. I'm in. Me too. Oh, I love this for us. Aí, pra falar da segunda temporada, primeiras mudanças. Eu gosto do jeito que eles levaram a segunda temporada, com esse, tipo, o vai e volta, que não teve na primeira, mas assim, é o jeito do livro, né? O livro tem esse vai e volta. E na segunda temporada eles colocaram isso, eu achei legal. Gente, fiquei muito triste que a Susana faleceu. Eu juro que eu tava torcendo por ela, né? Mas enfim. Vamos começar pelas mudanças. Gente, no segundo livro, quando o Conrad some, e aí o Jeremiah chama a Belly pra ajudar, e aí eles vão pra casa de praia, no livro só fica os 3. Já na série, a princípio é só os 3, mas depois vai tanto o Steven quanto a Taylor. E aí forma um quinteto ali. E também
tem a adição da prima dos meninos, a Sky. Já começamos o segundo livro, assim, no segundo livro não existe tia dos meninos. Não existe essa personagem e não existe, por consequência, a Sky. Não tem. No segundo livro, quem tá tentando vender a casa é o pai dos meninos, é o Sr. Fisher. Não tem irmã, não tem prima, não tem nada. É o Sr. Fisher sendo babaca novamente. E aí a Laurel vai lá e tem que dar um sacode nele, né? E ele tá fazendo isso, a justificativa dele de estar fazendo isso é porque ali era o lugar da Susana e ali lembra muito a Susana e aí ele quer se livrar da casa porque o dinheiro da venda da casa vai favorecer o futuro dos meninos. Essa é a justificativa. Ou seja, ele é um babaca. E aí, eu gosto mais da série. A série, ela traz a irmã da Susana, que tem uma relação problemática com ela. A gente joga todo o hate nela. Mas, assim, pelo menos é uma outra pessoa que ela não teve contato com os meninos. Então, eu acho que é menos pior. Agora, no livro, ser o próprio pai dele sendo babaca, achei bem pesado. E, gente, muita gente vai falar que eles fizeram essa troca e colocaram a Sky como uma personagem de gênero neutro pra lacrar e tudo mais, etc e tal. Mas, gente, tem que admitir, a personagem da Sky é maravilhosa. Gente, eu amei aquela personagem. Sabe? É um personagem incrível. Eu adorei. E é legal porque eles trazem. A adição da Sky faz voltar também o Cameron. E eu gosto da presença dele. No segundo livro, o Cameron não tá muito presente, né? Então, assim, foi meio invertido, né? O Cameron, no primeiro livro, ele tem bastante participação e já na série somem com ele. No segundo livro, ele tem uma participação menor e na série ele ganha mais destaque. Então, acho legal. Eu gosto da adição da Sky. Gente, eu curti muito. E eu também acho legal eles terem colocado uma irmã pra Susana, porque aí mostra que a Susana não era 100% perfeita, sabe? Não acho que ela tenha a culpa do que aconteceu com a irmã dela e tudo mais, mas dá pra dar quebra um pouco, sabe? Aquele ar de perfeição que a Belly dá pra ela, né? Porque a gente vê tudo do ponto de vista da Belly, e que não é um espectador neutro, né? Então, assim, a gente vê da perspectiva da Belly e a Susana é perfeita pra Belly. Enfim, eu gosto dessa mudança que fizeram na segunda temporada, eu gostei bastante. E eu gosto muito que a série, ela resgatou o Steven. Porque, gente, nos livros, o Steven é só um fantasma. Sabe? A participação dele é minúscula. Enfim, sabe? A Belly fala tanto sobre o quarteto e etc. E, tipo, no livro, não tem isso. Pelo menos é a sensação que eu tive. E agora, assim, a Taylor na segunda temporada. A Taylor evolui de um jeito maravilhoso. Porque ela presta uma solidariedade com a Belly absurda. Porque, assim, ela respeita o tempo da Belly, mas com um jeitinho ela também vai impulsionando a Belly pra seguir e ir em frente. E ela sabe que não é fácil. E assim, gente, eu achei a Taylor maravilhosa na segunda temporada. Eu gosto muito. Eu também gosto dela e o Steven juntos. No livro isso fica meio confuso, mas eu gosto do jeito que eles colocaram isso na série, eu acho legal.
série é baseada no triângulo amoroso Jeremiah, Belle e Conrad. Eu acho isso muito problemático. Sei que isso pode acontecer na vida real, mas eu acho muito problemático. Gente, olha, eu não tenho irmãos, não posso opinar muito, não tenho propriedade pra opinar muito no assunto, mas assim, contando uma história pessoal, assim, minha mãe, ela tem irmãs, uma era mais próxima, porque as idades eram mais próximas, e elas tinham uma melhor amiga, então elas eram um triozinho. Minha mãe fala que elas tinham um pacto de não ficar com um carinha que a outra ficou. Não importa se foi só um beijo, se foi uma coisa mais longa, mais intensa, menos intensa, não importa. Não trocamos essa figurinha. Tudo bem, quem troca? Sim, se for um acordo entre vocês, tá bom. Mas assim, elas tinham esse negócio de não trocar figurinha, né? E assim, se fulano tá interessada no fulano, eles se resolvam, não vou me meter nisso, não vou deixar criar nada sobre isso. E eu acho isso, assim, desculpa a minha opinião, eu acho isso o mais correto possível. Gente, se vocês são amigos, amigas, enfim, e assim, foi só um ficante, foi só um negócio passageiro, beleza, mas assim, eles são irmãos, são irmãos. Cara, eu acho muito problemático, porque os dois ficam com a mesma menina. E agora, alerta de spoiler sobre o terceiro livro e o porquê de eu não estar conseguindo continuar ele. E eu tô ansiosíssima pra ver as mudanças que eu espero que a Ginny Han traga pra terceira temporada. Na primeira temporada, tudo gira em torno da Belle gostar do Conrad e ela tá tentando superar isso. Aí, no segundo livro, ela conta que teve um romance com Conrad. E aí, ela se descobre gostando do Jeremiah. No primeiro livro, não tem aquele negócio assim, a Belle e o Jeremiah trocam uns beijos. Mas, assim, coisa pouca. Não rola aquele pequeno namorinho deles, não tem nada disso. Já na segunda temporada, que tem mais esses momentos. No segundo temporada não, no segundo livro. Já tem mais esses momentos. Porque a Belle tá se descobrindo gostando do Jeremiah. Gente, desculpa todo mundo, mas eu sou time Jeremiah. Até o terceiro livro. E aí eu não sei se é culpa do personagem ou se foi uma decisão da Ginny Han. Não consigo definir, né? Porque é uma coisa, querendo ou não, tá atrelada à outra. E aí é complicado separar. Mas assim, o que me fez travar no terceiro livro é que se passa 2 anos do verão que o pai deles tenta vender a casa. E a Belle e o Jeremiah estão juntos. Tem 2 anos, eles estão na faculdade juntos. E é um namoro super bonitinho, tudo maravilhoso, pelo que a Belle fala. E pequeno adendo, na série a gente viu que durante o tempo que a Belle estava com Conrad, acontece a primeira vez da Belle. Pelo que eu vi, pode ser a primeira vez dos dois, isso não ficou muito claro pra mim. Mas eu sei que é a primeira vez da Belle. Enquanto o Conrad, pra mim ficou meio em aberto. E aí, no livro, até o terceiro livro, mesmo estando há 2 anos com o Jeremiah, a Belle continua virgem. Ela ainda não teve a sua primeira vez. E logo no começo do livro, a Belle descobre que o Jeremiah entre coisa de adolescente, coisa de imaturo, talvez primeiro namoro, sei lá, a Belle e o Jeremiah, em certo momento do namoro deles, eles têm uma briga e eles dão uma terminada por uma semana. Assim, eles tinham terminado, mas a Belle sabia que isso não era um término definitivo, que era mais dar um tempinho. E aí o Jeremiah entendeu que ele estava solteiro. E aí a briga foi porque o Jeremiah tinha uma viagem com amigos da faculdade, da fraternidade dele, e a Belle não estava gostando dessa viagem,
porque tudo girava em torno da vida social do Jeremiah na faculdade e a Belly queria que ele pensasse um pouco mais nela e tentasse inteirar mais um pouco da vida dela, dos amigos dela, a vida social dela. Pois bem, eles brigam e o Jeremiah vai para essa viagem. E aí, a fraternidade do Jeremiah vai junto com uma fraternidade feminina. Essas fraternidades são muito próximas, muito amigas. Eles fazem coisas juntos, tipo festas e etc. E aí, lá nessa viagem, que o Jeremiah se sentia solteiro, porque eles tinham terminado, ele fica com uma menina e ele transa com ela. Aí, no livro, a Belly descobre isso numa festa, porque ela ouve a menina conversando com amigas. E as meninas falam assim, ai, eu não acredito que você ficou com o Jeremiah e etc. E aí, a Belly vai questionar o Jeremiah. E ela acha que foi só uns beijos. E aí ele conta toda a real pra ela. E isso já passou, tipo, uns 4 meses dessa viagem, mais ou menos. E então, assim, ela se sente traída, porque não só pelo fato dele ter ficado com a menina, mas porque ele teve um momento com ela no qual ele e a Belly nunca tiveram. E aí tem esse peso pra ela. E aí ela se sente traída e vai embora. Ela corta contato com o Jeremiah e ela vai embora. E aí eu parei de ler nesse ponto, porque, gente, eu achei tão péssimo. Muita gente fala que o Jeremiah, assim, com quem eu conversei, com o que eu vi, assim, o pessoal fala que o Jeremiah é um pouco problemático. Eu não acho isso, eu gosto dele. Mas assim, não acho que ele tá certo. É um pouco complicado. Mas o meu ponto de ter parado de ler o livro é porque aí, assim, pelo que eu li, né? Porque o que eu pesquisei, a Belly ela vai pra casa de verão, aí o Conrad tá lá, mas não sei em que ponto, em que parte o Jeremiah e a Belly voltam, e aí ele pede ela em casamento, e aí ela briga com todo mundo, porque todo mundo tá falando que eles são muito novos pra esse casamento acontecer, e ela briga com todo mundo, inclusive ela sai de casa por isso, porque ela tá fazendo de tudo pra esse casamento acontecer. Não sei como termina isso, só sei que ela viaja, aí ela viaja pra Europa, e o Conrad começa a mandar cartas pra ela. Só sei que no final, aí passa anos, mais ou menos a Belly tá com uns 25 anos, quando termina tudo, e a Belly casa com o Conrad, e o Jeremiah tá no casamento super feliz com o padrinho acompanhado da nova namorada. Gente, eu acho isso tão problemático, porque todo mundo sabe que a Belly sempre foi apaixonada pelo Conrad. Tudo bem, todo mundo tem aquela paixãozinha platônica. Só que aí ela fica com ele em determinado momento. Não dá certo. Aí ela passa pro outro irmão. Eles têm um relacionamento meio longo. Gente, 2 anos não é pouca coisa. E eles noivam. Eles estão prestes a se casar. Aí dá tudo errado. E aí no final ela volta pra casar com o Conrad. Eu sei que tem camadas aí no meio que eu pulei tudo porque eu ainda não li. Porque, sério, me deu uma preguiça. Me deu um desânimo. Porque, gente, eu achei simplesmente bizarro. Eu acho bizarro. Um outro ponto que eu queria falar. Gente, não sei, assim, não sou mãe ainda. Não sei se... isso claramente acontece na vida real. De uma mãe preferir um filho ao outro. Vamos falar da Suzana. Não acho que ela ame mais o Conrad do que o Jeremiah. Mas, gente, assim, o pai deles claramente tem uma expectativa quanto ao Conrad. E, por conta dessa expectativa, ele foca só no Conrad. Ele ignora totalmente o Jeremiah. E isso fica muito claro. Porque no segundo livro tem ração do Jeremiah, o que eu acho maravilhoso.
E aí, gente, tudo gira em torno do Conrad. Assim, o Jeremiah, eu acho muito bonito que ele admira o irmão mais velho dele. Ele acha o Conrad incrível. E ele é muito bem resolvido com ele mesmo. Então ele aceita o Conrad ter mais essa atenção de todo mundo, porque ele também se comporta como as outras pessoas e coloca o Conrad num pedestal. Mas assim, falando sobre a Susannah foca muito sobre Conrad e Belly. E o Jeremiah fica de escanteio, sabe? Tudo bem que a Susannah não poderia adivinhar que os dois gostavam da Belly, talvez. Mas... Ai, gente. É meio bizarro. Nesse ponto, tanto o que eu li quanto eu vi na série tá se misturando um pouco. Não consigo lembrar, não consigo distinguir claramente o que é do livro e o que é da série nesse ponto. Mas, gente, eu fiquei, assim, minhas considerações é que eu fiquei muito revoltada pelo Jeremiah. Porque, assim, pra todo mundo, o Conrad é o perfeito. Ao mesmo tempo, o Conrad tá passando por muitas coisas, e aí é tudo sobre o Conrad. E o Jeremiah, ele fica ali, em segundo plano. Porque o Jeremiah é muito bem resolvido com ele mesmo, ele é muito brincalhão, ele é muito... deixa tudo mais leve, e etc e tal. Mas não é porque ele é assim, que ele também não precisa ser levado em conta, sabe? Ai, é muito, muito complicado. E um outro ponto também é a mãe da Belly. A mãe da Belly, assim, ela foca na Susannah. Ela foca na Susannah e tudo em relação a Belly é um problema, sabe? Ela tá sempre não aprovando as atitudes da Belly, tudo que a Belly faz tipo, pra ela é um problema, é uma crítica, sabe? Gente, é muito complicado, sabe? Eu fico triste, assim, espero que isso melhore entre elas. Mas, tipo, o foco da mãe da Belly é só a Susannah. Ela meio que ignora os próprios filhos. Assim, o Steven não tem muito essa demanda, mas a Belly tem. E aí é muito complicado também. Eu acho que é isso. E, assim, eu tô muito ansiosa pra ver a terceira temporada. Quero ver que mudanças a Jenny Han vai trazer. Eu tô gostando praticamente 100% das mudanças dela. E eu vou tentar terminar o terceiro livro. Mas, assim, acho que vai ser, como dizem por aí, na força do ódio. Porque eu não tô gostando muito dele. E pelo que eu li, assim, que eu já sei que vai acontecer, eu não tô muito animada. Porque o final eu achei bem bizarro. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like e se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos.